Salve, salve, devoto, no oferecimento dos estúdios Apollo i9. Seja criativo, afinal de contas aqui nos estúdios Apollo i9 você vai se dar bem de verdade, porque aqui é o estúdio perfeito para gravação do seu podcast. Estamos no coração de Belo Horizonte, segurança, equipamentos de ponta, profissionalismo e aquele ambiente inspirador. O preço é o melhor do mercado. Vamos juntos dar vida às suas ideias aqui nos estúdios Apollo i9. A Go Life Saúde tem a melhor assistência à saúde do mercado. Afinal de contas, você vai ter R$ 1.200 de reembolso em medicamento, telemedicina ilimitada, ou seja, consultas online sem nenhuma parada, meu amigo. Auxílio exame e auxílio consulta você tem aqui também com a gente na Go Life Saúde, a melhor assistência à saúde do mercado. Pode procurar Limpa Nome SA. Tire seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista agora mesmo por apenas R$ 599 no mês, tá? É uma única vez que você vai pagar esse 599. Eu garanto pra você o seu nome limpo, tá? O seu score vai aumentar e você, assim, pode voltar a ter crédito no mercado. Mas, eu fiz a dívida mesmo, eu estou devendo, não tem problema. Mesmo assim, a gente tira o seu nome do SPC. Pode confiar. Carvisa, a melhor proteção veicular do Brasil é aqui. Afinal de contas, a adesão é zero, a cobertura é nacional de até 100% da tabela FIP, gente. E eu vou proteger você contra furto e roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total, proteção para vidros, chaveiro, rastreamento, carro, reserva e auxílio combustível, nós temos também. A assistência é 24 horas em todo o território nacional. Aqui na Carvisa você vai se dar muito bem, sabe por quê? Porque aqui a gente garante a proteção de verdade no seu carro. Rapaz, a importadora elétrica brasileira está desde 1957 entregando o que existe de melhor em produtos elétricos para vocês. Somos referências nos motores WEG. Materiais elétricos com até 40% de desconto, nós também temos. Liderança no Mercado Livre e o melhor, tá? Ofertas exclusivas onde parcelamos de até 12 vezes para você no cartão. É só na importadora elétrica Brasília. O portal Autoshop é o maior portal de seminovos de BH e região. Aqui você vai comprar o seu novo carro. Na Avenida Pedro II, 1900, no Carlos Praça. E o Festival de Seminovos está a toda no portal Autoshop. Afinal de contas, você começa a pagar com 120 dias a primeira parcela. As taxas são imbatíveis e aqui nós temos a melhor avaliação do seu usado. Pode confiar, é aqui no portal Autoshopping. Bora falar de galo, sempre um prazer trocar essa ideia auspiciosa com vocês. E, gente, vamos começar com Brax. Ele começou falando sobre reposições e saídas. Eu estou finalizando aquele vídeo do Paulo Brax, dos cortes. Vamos ver o que ele disse sobre isso. Bora lá. Depois que o Cuca chegou, teve a saída do Daverson, teve a saída do Alisson, teve a saída do Otávio. Na percepção da diretoria, não teve a necessidade de haver a peça de reposição porque já estavam aqui, ou realmente existe uma lacuna nessas três posições? Nenhum nem outro. A gente entende que o elenco nosso atende os dois atletas por posição, que o Cuca sempre deixou claro que era o objetivo dele, mas também entendemos que a gente precisa fazer movimento no meio do ano. Então a gente entendeu que não era o momento de fazer com as peças que a gente tem, que a gente consegue sustentar até uma abertura de janela onde vai haver alguma reavaliação de peças, que é natural, porque a gente quer subir o nível de esportividade. Então, nesse momento, nós entendemos que não, mas pode ser que no meio do ano a gente tenha uma reposição, não necessariamente nessas peças. Você citou jogadores que saíram e não teve entrada, que a gente já tinha aqui 2 por posição. Se você fizer uma análise aqui, não vou analisar posição por posição, mas a gente tem 2 jogadores por posição e entendemos que nesse momento seria adequado, mas não impede da gente fazer o movimento no meio do ano. Sério? Vamos fazer junto aqui então, vem aqui comigo. Eu faço pra você. Everson e Gabriel Delfim, ok. Natanael e Saravia, ok. Caio Paulista e Arana, ok. Caio Paulista não foi bem mesmo não, mas é um bom reserva. Jogou mal, mas entrou em outros momentos bem. Agora vamos pro meio, pra zaga. Lianque e Júnior Alonso. O Rabelo, ele foi reserva com todos os técnicos que passaram aqui desde 2021. Em 22 ele teve um pouquinho de titularidade, mas foi um momento breve, com a saída do Júnior Alonso. Aí ele voltou, acabou. Em 2023 reserva, 2024 reserva. O Hugo era reserva do reserva no Bahia.
O Ivan Roman é um cara que acabou de chegar e nós precisamos ver do que ele é feito, qual que é a prova que ele tem. Então, eu vou ser muito sincero com você. Nós não temos 2 por posição na defesa. Nós temos, se você analisar, claro que você vai ter 2 por posição em todos os lugares do time. Você coloca qualquer nome, é 2 por posição. Mas de qualidade, eu vou te falar, o Ivan Roman, hoje, que é um menino de 19 anos, ele passa mais tranquilidade ao torcedor do que o Rabelo e do que o Hugo. Porque o Rabelo há muito tempo é reserva e o próprio Atlético tentou negociá-lo, só que não deu certo, e o Hugo era reserva do reserva no Bahia. Então assim, nós não passa. Então nós temos ali na zaga, por exemplo, já um problema. Aí nós vamos para primeiro volante. Não tem primeiro volante no Atlético de origem. O Alan Franco vem fazendo a primeira volância bem e ele não tem um reserva porque vocês liberaram o Otávio, que era o reserva imediato dele. Qualquer jogador que vocês coloquem ali, como Rubens, como vocês colocaram, chama-se improviso. Eu acho que o Rubens poderia dar conta da função, mas ele não é da função. E tanto que ele jogou muito mal o último jogo fazendo isso, e ele mesmo reconhece isso. Para segundo volante, aí sim, vocês têm. Para o meio, Scarpa, você não tem um meio com a capacidade criativa. Se o Scarpa tem uma capacidade criativa 100, você não tem um jogador 80. Você tem um jogador 50, 60 no máximo, que é o Igor Gomes. E o Bernal é meia esquerda, ele joga livre, solto na meia esquerda, ele não é o cara da distribuição de jogo. Então nós não temos na reserva. Então eu já mostrei pra você que na zaga não tem, na primeira volância não tem e na meia armador não tem. Na direita tem, porque você tem o Júnior Santos, você tem o Rony, você tem o próprio Palácio, ali tem. Na esquerda não tem ninguém. Ou você vai me falar que o Bernal faz a mesma coisa que o Coelho. É o 2 por posição de verdade. O Bernal ele não consegue fazer a ponta esquerda, já era, ele mesmo reconhece isso. O próprio Cuca também entende desse jeito, não é à toa que tá pedindo. E nós não temos um centroavante de origem. Você tem o Hulk, que é um falso 9, você tem o Júnior Santos, que é um falso 9, você tem o Rony, que é um falso 9, mas centroavante de origem nós temos o João Marcelo. Então você me desculpa, Brax, mas eu vejo completamente futebol diferente do que você tá enxergando aí nesse momento. Eu não consigo ver dessa maneira que você vê. Eu acho que você vê de uma maneira assim, 2 por posição, não temos. Vou te falar a verdade, ó. Falta nesse elenco do Galo um zagueiro de confiança, falta nesse elenco do Galo um volante, um primeiro volante, falta pro elenco do Galo um meia reserva pro Scarpa, falta pro elenco do Galo um ponta esquerda de origem, falta pro elenco do Galo um centroavante. São 5 posições que faltam um jogador. O João Marcelo, ele pode ser isso. Mas quando você vai trabalhar o pode ser isso, você não está trabalhando um time campeão. O time campeão você não trabalha com pode ser, aquele jogador pode ser, não. Você já trabalha com um time encaixado. Fomos com o Galo de 2021. Esse time de 21 do Galo, ele tinha 2 por posição. Ainda tinha os Coringas. Você tinha um Caleb, por exemplo, que entrava na esquerda e jogava bem, deu várias assistências, ajudou o Galo. Você tinha jogadores por posição. Hoje nós não temos. Então nós temos que rever isso. E eu entendo até, sabe o quê, Paulo? Que o que você quer dizer com tudo isso é que, olha, nesse momento nós não conseguimos fazer isso, nesse momento não deu certo, mas nós vamos trabalhar para fazer, nós vamos trabalhar para funcionar, nós vamos trabalhar para dar certo. Aí eu posso acreditar, eu posso fazer com você, aí eu posso ir desse jeito. Agora, de qualquer outro jeito, impossível. É a minha opinião. Tá certo? É a minha opinião. Bom, seguindo aqui com o vídeo, vamos ver a entrevista do Lianco, uma entrevista completa que eu fiz com ele na transmissão do Hoje Tem Galo. Bora lá ver o Lianco. Minha pergunta vai pro Lian, cara. Antes da Kel perguntar aqui, ganhou ovo de Páscoa, Lian, do papai? Ganhou ovo de Páscoa? É muito forte. Você ganhou ovo de Páscoa? Chocolate? Você não comeu? Ganhou? Você comeu chocolate hoje? Comeu, né? Então tá. Ô, Lian, deixa a Kel perguntar as mulheres primeiro, vai. Primeira vitória no Brasileirão, um jogo bastante pegado e você muito ativo e parabéns pela maior nota do SofaScore mais uma vez, né? Destaque em campo. Mas hoje era vencer ou vencer, né, Lian? A gente veio para o jogo com essa mentalidade de ganhar ou ganhar. Estávamos fazendo jogos bons, mas as coisas não estavam acontecendo, os resultados não estavam vindo. Tivemos uma derrota que foi muito forte assim, na questão de dolorosa para a gente contra o Santos. Não digo só por não fazer pontos no Brasileiro, mas da forma que foi, da forma que a gente jogou. Então, acho que aquilo ali, às vezes, no final das contas, é bom, né? Que aí dá um susto, a gente acorda e a gente vem para esse jogo, como o Cuca falou da última vez, né? A gente não quer entrar numa crise que não é nossa, né? Que não é pra gente. Então, a gente veio com essa mentalidade pro jogo, de ganhar ou ganhar.
Então foi uma vitória muito importante para a gente, que espero que dê uma confiança também maior para a gente na sequência do Brasileiro. O Lian pegou adversário também, não foi qualquer um, né? Torcedor do Botafogo, provocando ainda na Libertadores. Isso entrou na cabeça também hoje para esse jogo, para ser mesmo um clima de final? Cara, para ser bem sincero assim, a gente não pensou muito das coisas que já aconteceram. É lógico que a gente escuta assim, igual eles gritando é campeão, então a forma deles, eu acho que fosse a gente também ia gritar assim. Foi como eu falei, a gente estava todo mundo com o mesmo nível de concentração, o mesmo nível de pensamento na questão de querer vencer. Então era cada duelo, cada bola ali a gente tinha que ganhar. Foi um jogo que teve bastante combate assim das duas partes, mas a gente não entrou para não perder esses combates, né? Então acho que mais uma vez essa vitória vai dar uma confiança para a gente. Espero que dê uma confiança para a gente na sequência do Brasileiro. Lianco, o Atlético numa posição ruim no começo dessa rodada, né? Ontem quase ficou na lanterna se não fosse o Corinthians. Existe uma pressão entre vocês, uma conversa disso, dessa reação? Hoje a gente pode dizer que foi um começo disso, um reflexo talvez de uma conversa entre vocês? Pressão sempre tem, né? A gente joga num clube que te dá esse nível de pressão, né? Acho que quem não consegue suportar isso, acho que nem precisa estar aqui. Nosso dia a dia é com pressão, então a gente precisa fazer as coisas acontecerem, né? Foi como eu falei ali, a gente teve uma derrota contra o Santos que foi muito doida pra gente e que no final das contas, às vezes no futebol você precisa de tomar um susto. Eu digo pela forma que a gente jogou, como a gente entrou no jogo. Então essas coisas a gente vê sim, a gente conversa, a gente tem o nosso dia a dia ali de entender o que está faltando, o que precisa melhorar. Então a gente veio para esse jogo para fazer diferente, para ganhar, mas jogando bem, como a gente fez nos jogos, mas as coisas não aconteceram. Hoje a gente conseguiu essa vitória contra um time muito bom, contra um time que também vai brigar lá para cima da tabela. Então é uma vitória importante, num jogo importante que espero que dê uma confiança para a gente na sequência do campeonato. Lianco, a gente já sabe a sua identificação com o torcedor e tal, e hoje mais um capítulo. Não sei se você ouviu a galera gritando que gritava pelo Pierre, né? O Lianco é pitbull. Isso te deixa cada vez mais assim feliz de estar aqui e a torcida sempre te apoiando, Lianco? Eu não vou mentir que eu trabalho para isso, né? Eu trabalho para ser reconhecido, eu trabalho para buscar as coisas pessoais, como ser um cara importante para o Galo, uma seleção brasileira. Então eu trabalho para isso, então obviamente eu fico feliz quando isso é reconhecido, quando eu consigo ter essa troca de carinho. E não é de hoje, né? Eu acho que já tem um tempo que eles têm me chamado assim. Fico muito feliz e honrado de ouvir isso da massa. Uma partida como essa é como se fosse um gol para você, até chapéu hoje teve. É como se fosse um gol para você? Ah, com certeza. Minha posição é defender, né? Então, como aconteceu no final do Mineiro, os 2 gols ali que eu fiz, é muito difícil disso acontecer de novo. Então, cada defesa, cada desarme, cada carrinho, cada bola no alto que eu ganho de cabeça, eu fico muito feliz. Quando eu entro nos jogos, meu pensamento é ajudar a minha equipe, ajudar o Galo. Então, às vezes, como você falou, né? Às vezes essas coisas são mais importantes que o gol. Então, eu gosto muito de defender e como eu falei, cada carrinho, cada dividida ali, para mim é uma chance a mais da gente conseguir fazer um gol, né? Então, acho que cada um fazendo o que tem que ser feito, as coisas vão acontecer. Tá aí, né? O Lianco, eles estão tentando cancelar o Lianco, né? Principalmente o pessoal da Globo. Ridículo, feio, vergonhoso. Lianco é um cara que ele tá entregando muito em campo, tá jogando o filé da bola, uma dedicação gigantesca dentro da atleticanidade. Essa é a realidade. Eu esqueci de começar para carregar. Dentro da atleticanidade, entregando tudo e mais um pouco, mas infelizmente sempre vão ter aqueles que querem diminuir o Lianco, que querem tirar o Lianco, que querem sacanear o Lianco. Infelizmente é assim futebol, né? Não podem ver aqui em Minas Gerais alguém estourando, alguém fazendo sucesso, alguém dando certo. O Lianco tá jogando muito, meu velho. A grande realidade é o seguinte, o Lianco tá jogando o filé da bola. Seleção é pouco pra esse homem.
Seleção é pouco pra esse homem. Bom, vamos passar pro próximo vídeo e falar do Cuca. Olha o que o Cuca falou e vê se você concorda com ele. Saca só. Olha, é porque essa torcida aí é sensacional, porque eu já trabalhei em outros lugares que num momento desse a torcida não vai para apoiar, não. Os caras apoiaram o jogo inteiro. O termômetro da gente é quando você está no ônibus que você vem para o campo. Quando você está chegando no estádio que os caras vêm assim, ó. Puta, porque tá feia a coisa, que eles querem raça, né? E a torcida do Galo é assim, ela canta o nome, mas quando acaba, o que ela grita? Eu quero raça do time todo. E era o que ela queria hoje, e teve. Então, quando acabou, nada mais justo que a gente agradecer e fazer essa comunhão, essa junção com o torcedor aí que num domingo de Páscoa aí pagou o ingresso e veio nos apoiar. E muito obrigado. Perfeito comentário, perfeita análise, perfeito tudo. Pediu raça na hora do ônibus, todo mundo viu, Cuca entendeu o recado, Cuca olhou, falou, isso aqui precisa ser feito. Em seguida, e aí é importante dizer, em seguida, veio e conversou com os jogadores, pediu comprometimento, pediu luta, pediu batalha, pediu para que fizesse o melhor possível, eles fizeram em campo, não vi hora nenhuma moleza, não vi hora nenhuma lerdeza, não vi hora nenhuma encostadinho, não vi nada disso, só vi luta. E aí, na hora do final, vamos lá, gente, agora é a nossa vez de agradecer, vamos lá valorizar, nos responsabilizar por que nós fizemos até agora. Gente, obrigado, muito obrigado a todos que vieram aqui, porque isso aí foram 24, quase 25 mil pessoas que deixaram de estar com a família para poder ir para o estádio, ficarem junto com o Atlético, apoiar. Porque eu posso te dizer o seguinte, o estádio estava cheio mesmo, não, eram 25 mil, só que a gritaria estava infernal, os caras não pararam de gritar um minuto, então tá aí. É isso que o torcedor quer mesmo, o Cuca entrega. O torcedor quer luta, o torcedor quer raça, o torcedor quer batalha o tempo todo. E tá certo, que coisa boa, que coisa linda. Bom, vamos partir pro próximo tema, onde o Edu Panzi, vou soltar o áudio aqui pra vocês, ele fala um pouquinho do momento do Atlético, o que ele tá vendo, o que ele achou da partida e da questão do elenco curto. Olha. Teve uma entrevista do Paulo Brax pro companheiro Breno Galante, que ele falou que, mas quando reclamava, no Campeonato Mineiro não se reclamava de elenco. Reclamava sim, muita gente falava de elenco, que era curto, o próprio Cuca pedindo volante, camisa 10, mais um centroavante, o Atlético perdeu o Davidson, então lá no Campeonato Estadual já havia pedido por elenco sim. O Atlético resolveu esperar a próxima janela, tudo bem, resolveu esperar, mas ainda vieram contusões, lesões, o departamento médico do Galo tá cheio. Então se o elenco ainda dependia de pelo menos mais 3 peças, ele acabou perdendo 4, 5, são 7. É muita gente de fora, então o elenco ficou curto. E a hora que o Cuca olha pro banco, hoje quem tem para resolver jogo é o Igor Gomes, é o Bernard, que ontem até entrou bem, mas ainda tá muito aquém, é o João Marcelo, que é um garoto. Então falta qualidade, falta peça no elenco hoje para tentar resolver. O que não foi problema contra Grêmio, contra São Paulo, porque o Atlético criou muito, ponto. Mas quando precisou agora, não tem. E o Campeonato Brasileiro é jogo atrás de jogo. Vai ficar 15 dias fora. Cara, 15 dias são mais de 5 jogos fora. O elenco é curto. E a prova do que o elenco é curto é a quantidade de desfalques que nós temos. A quantidade de desfalque que nós temos, ela é prejudicial. Eu vou até passar um tema aqui na frente do outro. Deixa eu só fazer aqui uma coisa. Vou passar um tema na frente do outro. Vamos lá. Minuto 19, que aí eu vou começar a falar. Cara, nesse momento, nós temos isso aqui, ó. Cadê? Eu já tinha deixado o negócio feito aqui, eu tirei. Não tem problema não, a gente abre aqui de novo e coloca. Essa aqui é a lista de relacionados do Galo para o jogo da Sul-Americana. Vamos lá. Nós temos Everson, Gabriel Delfim e Robert, nenhuma vazão do gol. Alonso, Ivan Romano, Rabelo que voltou, Lianco, Rômulo e Vitor Hugo. Beleza, toda a zaga. Aí nós temos aqui o Caio, paulista, não temos o Arana, é o primeiro desfalque. Nós temos o Natanael, nós temos o Saravia. O Rubens foi colocado aqui como lateral, gente. Olha aqui. Beleza. Aí nós temos aqui o Bernard. Aí nós temos o David Cauã, Fausto Vera, Gabriel Menino, Patrick voltando, Zé Felipe Dabade, Coelho, João Marcelo, Pedro Ataíde e Rony. Aí ele vem falar comigo que o elenco não é curto. Claro que é curto. O elenco que não é curto, ele tem 11 titulares,
11 reservas, assim, 11 titulares, vamos colocar assim, nota 10. Eu sei que não é 10, tá, gente? Eu não sei que, por exemplo, o Alonso não tá sendo nota 10, mas é pra você entender o raciocínio. Você tem 11 nota 10, aí na reserva você vai ter mais uns 4 nota 10, e o restante dos outros 11, né, do restante dos reservas, nota 8, e mais 3 nota 8 Coringão. Então o seu elenco tem que ter 22, 23, 24, 25 jogadores, e o resto base, na veia. É isso que você tem que ter. E o Atlético não tem nem perto disso. Hoje nós temos o desfalque, vamos lá, do Scarpa, do Hulk, vou falar especificamente do Hulk daqui a pouco. Você tem o desfalque do Júnior Santos, você tem o desfalque do Palácios, você agora tem o desfalque do Igor Gomes. Olha isso. Olha isso. Eu não tô exagerando aqui no que eu tô mostrando a vocês, não. Eu não tô exagerando, não. O Alan Frank, que era pra ter voltado, não conseguiu voltar. Então nós temos desfalques pesadíssimos dentro da constituição do Atlético. Pesadíssimos. Desfalques esse que é o nosso melhor meio-campo, é o nosso melhor centroavante, era um atacante que nós vamos falar da bomba que saiu sobre ele aí agora. Então assim, nós temos vários jogadores que não estão integrando este elenco hoje, porque esse elenco é curto. Ah, Rep, mas aí quando que você vai dar oportunidade pra base? Base é o seguinte, velho, você coloca, se o menino não é talento puro, se o menino não tem qualidade de verdade, se ele tiver, ele vai estar entre os 11 reservas, ou entre aqueles 3 diferentes que eu falei que tem que estar no time. Não tem, o Atlético não tem jogadores diferenciados. Eu vou falar aqui pra vocês de todos os jovens que estão, vamos lá. Gabriel Delfim, Robert, excelente, o atleta certinho. O Ivan Román foi contratação, não é da base do Galo. Aí vamos lá, passamos aqui, chegamos em David Cauã. Eu particularmente gosto do David Cauã, mas a grande maioria que vê o David Cauã não gosta dele. Ah, o Loubach machucou, por isso que ele não tá aí, tá? O Patrick, meu amigo, até hoje eu não sei do que o Patrick é feito. O João Marcelo não joga, o Pedro tá aí também não joga. O João Marcelo entra 10 minutinhos em cada jogo, acho que talvez agora consiga jogar. Então o Cuca tem problemas até graves pra montar esse time. Rep, qual time você montaria pra esse jogo da Sul-Americana mediante essa lista que está aí? Bom, vamos lá, cara. Eu, André, se eu fosse montar uma equipe hoje, eu, André, montaria de Everson no gol mesmo. Acho que goleiro tem que ser esse. Ivan Román. E aí, meu amigo, eu iria de Rômulo. Tá certo? Não, Rômulo não, Hugo. Eu iria de Hugo. Sabe por quê? Porque ele joga do... Não, se bem o Ivan Román joga por ali, ele joga pelo outro lado, né? Então, Hugo. Então seria Everson, o Rabelo eu não colocaria porque tá voltando agora, seria o Hugo e o Ivan Román. Na lateral, meu amigo, desculpa, direita, vou de Saravia, vou poupar o Natanael, e na esquerda eu tenho que ir de cá, irmão, não tem jeito. Aí no meio de campo, eu iria ainda com Fausto Vera. Fausto Vera precisa jogar mais, tá mostrando muito pouco, então a sequência pra ele é excelente. Eu iria de Gabriel Menino também, que tá jogando pouco, sequência excelente, principalmente pra pegar cancha, pra pegar animação, pra tentar golear o Caracas. Esse. Meio de campo, Bernard. Eu iria de Bernard. Aí, meu amigo, aí aqui aonde eu cheguei que mora o perigo. Eu iria na direita de David Cauã, porque ele joga por ali, subindo com a bola. Eu iria de Rony, porque o Rony precisa fazer uns gols, e eu pensaria no João Marcelo, cara. Então eu jogaria com o Rony, igual ele jogava no Palmeiras, pelo lado esquerdo, vindo com a bola de trás, tentaria isso. E o João Marcelo, esse seria o meu time. Duvido que esse vai ser o time, vamos ver o que o Cuca vai montar, se o Cuca vai nos surpreender, se não, qual vai ser o time que ele vai pôr em campo, mas tá aí o time que eu acho que devia ir a campo. Agora eu quero te dar uma dica esperta, que é sobre a Papum. Gente, crédito na hora, só tem um lugar, é na Papum. O link tá na descrição. Gente, você precisa pegar um dinheiro emprestado, então a Papum vai resolver para você. Você vai pegar através do cartão de crédito. Você tem limite no seu cartão de crédito? Se você tiver limite no seu cartão de crédito, acabou o problema. Nós emprestamos o limite que você tem lá liberado e parcelamos. Então você vai pagar pra gente de 12 a 18 vezes e eu vou te dar o Pix à vista do valor que você precisa. O link está na descrição, pode procurar, que aqui na Papum você vai se dar bem. Empresários estão se financiando na Papum, porque é muito mais barato que banco e financeira. A Papum, você pode confiar. Meu amigo, você tem uma quadra de futebol? Pois é, então quem sabe você pode ser dono de uma escola oficial do Clube Atlético Mineiro, chama-se Academia do Galo, a escola de futebol do Galo, onde você vai poder pôr esse escudo aqui, ó, esse escudo lá no alto
da sua quadra e falando assim, aqui é uma escola oficial de futebol do Clube Atlético Mineiro. E os seus jovens jogadores podem ir parar no Galo exatamente porque eles vão passar por testes e análises. Quer saber mais sobre esse novo negócio que está arrebentando o mercado? Em Belo Horizonte são muitas e muitas unidades. Pode entrar aqui no www.academiadogalo.com.br. Aqui você vai se dar bem de verdade. A rentabilidade é excelente, o preço de associação é pequenininho. Não se esqueça do Instituto Céspides, meu amigo. Calvície tem solução. E a solução é transplante capilar. Atendimento exclusivo e personalizado. O link está abaixo. Não deixe de procurar o Instituto Céspides. Você vai se dar muito bem. Eu garanto para vocês aqui uma qualidade de excelência. Eu fiz o transplante capilar no Instituto Céspides e garanto a vocês, é excepcional. O link está na descrição. Instituto Céspides Inplay. Quer se divertir na Inplay? Vem comigo, com Beto Guerra e com Eduardo Guerra, Henrique Vilar e muito mais. Gente, a gente tem o nosso campeonato da Inplay. Como é que funciona? Você vai cadastrar no link da descrição ou acessar esse QR Code que está aqui no alto. E aí, meu amigo, você vai se divertir com a gente na Inplay. Rap, como é que funciona a Inplay? É simples, fácil e seguro, é desse jeito aqui, ó. Na Inplay, você vai entrar, cadastrar de graça. E lá vai ter o campeonato nosso. Aí você vai ver lá, Galo versus Caracas. Aí você clica lá. Nesse link que você clicou, você vai escolher uma das opções. Então, exemplo, o Hulk não vai jogar esse jogo, mas vou colocar aqui, Rony vai fazer um gol sim ou não? Aí você coloca lá sim, você coloca tantas moedas que você quer. Aí se você acertar, pronto, você vai ganhar a moeda de quem errou. Então se eu coloquei lá que o Rony vai fazer gol e você falou que não, eu levo as suas moedas. É simples, fácil, seguro e as suas moedas ainda viram dinheiro, é isso mesmo que você escutou. Então não jogue fora essa oportunidade, vem brincar com a gente na Inplay. É de graça, rap, eu não quero gastar dinheiro com isso não, é de graça. Só logar todo dia que você ganha moedas pra jogar. Não perca tempo, venha pro Fantasy Game que tá arrebentando o mercado, que é a Inplay. Bora continuar falando de Galo e vamos falar agora, né? Já falei que o Cuca tá com esse problema grave, são muitos e muitos desfalques que ele tem. Arana, Hulk, né? Vamos lá, Arana na lateral direito e zaga tá ok. Na volância ele não tem o Alan Franco, no meio campo ele não tem o Scarpa nem o Igor Gomes, no ataque ele não tem Palácios, ele não tem o nosso querido Hulk, ele não tem o Júnior Santos. Fora os dois da base, né, que estão machucados também. São 9 desfalques no total. Eu falei do Alan Franco? Se eu não falei do Alan Franco, é 10. Se eu falei, tá tudo certo. Então é Arana, não falei sim, Arana, Alan Franco, Scarpa, Igor Gomes, Hulk, Palácios, Júnior Santos e os dois da base, que é o Caio e o Cadu. É duro, viu, meu amigo? Bom, Brax vai priorizar competição ou não? Bom, vamos ver o que ele falou sobre a Sul-Americana. No momento a gente tem que priorizar todas. Se a gente avançar e alguma competição se mostrar mais benéfica desportivamente, financeiramente para nós, a gente pode até priorizar. Mas nesse momento a gente tem que priorizar todas e nosso momento agora é de priorizar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, cara, na minha opinião, eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não, na minha opinião, não há de se falar de priorizar, isso é sério mesmo, de se priorizar qualquer competição que não seja o Campeonato Brasileiro. E eu vou te explicar o porquê. Primeira coisa, essa primeira fase da Sul-Americana é terrivelmente fácil, é terrivelmente tranquila, é ridícula, e se a gente não conseguir vencer, sério mesmo, se a gente não conseguir vencer na Sul-Americana dessa fase, pode desistir. Pode entregar os pontos, pode chegar lá e falar assim, desisto, não vai dar certo, falhamos esse ano. Porque é a Sul-Americana, meu irmão. É a Sul-Americana. É Caracas, é Iquique, é só time frágil. Cienciano que só consegue empatar porque tá no alto da montanha, porque quando desce de lá perde. Então assim, primeiro ponto é esse. Primeiro ponto que nós temos que analisar é esse aqui, não tem nem conversa. Vamos pro segundo ponto. Copa do Brasil contra o Maringá. O Maringá vem de derrotas caras, com toda certeza. Mas se o atleta não tem condições de ganhar do Maringá, tem uma coisa muito errada também com esse elenco. Temos que vencer. E o Brasileirão é o único que dá uma vaga garantida na Libertadores se você ficar entre os 6 primeiros. Muitas vezes até o 7º e 8º, porque quem ganha a Copa do Brasil normalmente está entre os 6 primeiros do Brasileirão. Então, essa fala do Paulo Brax, lá na frente a gente pode priorizar uma que dê mais dinheiro. É muito ruim isso, é muito ruim. Isso eu entenderia se a gente estivesse numa final. Nós estamos na final da Copa do Brasil, na final da Sul-Americana. É um jogo antes, descansar um jogo antes. Não dá, porque
O que nós temos que fazer é classificar para a Libertadores. É a Libertadores que muda a questão financeira, é a Libertadores que entrega muito mais. O atleta está tendo um prejuízo agora de mais de 50 milhões por não jogar a Libertadores. No total, com bilheterias e tudo, é mais de 50 milhões. Então nós não podemos deixar de estar na Libertadores. E o brasileiro é a prioridade. Tanto é que eu acho que o Cuca vai acabar escalando um time altamente reserva com 2 ou 3 titulares. Na minha opinião, só 2. Que seria o Everson e o Rony. Até o Coelho eu acho que ele vai poupar. Até o Coelho. Ele vai jogar João Marcelo, né, o menino da base, e o Rony pela esquerda. E mesmo assim, eu acho que talvez ele possa pôr o Coelho só no primeiro tempo, fez o resultado, saca. Porque realmente não há necessidade, realmente não tem pra quê, realmente não tem motivo para ele escalar um time principal, sendo que nós temos um jogo dificílimo, e eu já expliquei no vídeo de ontem, contra a equipe do Mirassol, que perdeu apenas pro Cruzeiro aqui, ganhou um jogo e empatou os outros jogos. E empatou fora jogos difíceis, contra a Juventude, que não perde pra ninguém, Caxias, nem pro Grêmio, nem pro Internacional, nem pro Inter. E empatou também com o Bahia, também na casa do Bahia, que ganhou do Ceará. Ganhou, não ganhou? Deixa eu conferir aqui, porque inclusive o Galo com isso voltou para a zona de rebaixamento. Nós vamos falar disso amanhã. Ganhou de 1-0. Então assim, com pênalti, que meio mandrake estão dizendo. Então assim, vamos deixar isso bem certo, porque realmente tem que priorizar sim, e é campeonato brasileiro. Bom, Hulk de fora é certo. O Hulk não viajar para Caracas é o melhor para o Atlético? Né? Muita gente veio me questionar isso, falando, olha que absurdo, o Hulk não foi e não ter ido, o Hulk tinha que ter ido, blá blá blá, é um absurdo completo. Eu vou te dar a minha opinião. Eu tenho pra mim que o Hulk não ir para Caracas é a melhor decisão que o Atlético podia tomar. O Hulk, ele tem 38 anos, ele não aguenta mais essa sequência de jogos, ele não aguenta mais essa sequência de partidas. Isso é um fato inexorável, isso é um fato assim, indiscutível. Então o Hulk não jogar esse jogo, minha opinião, é muito importante para o Atlético que ele não jogue mesmo. Esse é o primeiro ponto. Ele poupado e ele 100% contra o Mirassol, tá? Então assim, rap, mas olha lá o Rony, cara, é o Hulk. O Hulk é o grande jogador do Atlético. Não vem jogando bem. Eu venho dizendo isso todos os dias. O Hulk não vem jogando bem. Mas o Hulk também não pode entrar numa sequência desgastante. Eu pouparia o Hulk novamente na Sul-Americana, também lá na Venezuela, entendeu? Colocaria o Hulk para jogar contra o Maringá, porque aí faz o resultado lá atrás para dentro de casa para resolver com simplicidade. Eu faria dessa maneira. Mas bom, vamos ver como é que vai ser conduzido isso. Mas o Hulk não jogar, você me perguntou e eu te respondo. É importante, eu também não colocaria. Bom, e agora vamos para a bomba desse vídeo, tá? É uma informação que foi dada, não foi por mim. Tá certo? Não sou eu que tenho essa informação. Quem deu essa informação é o Hugo Mendes, tá? Ele é jornalista e tudo. Foi ele quem trouxe pra gente, algum tempo atrás, a questão dos salários atrasados do Atlético, né? E aí ele trouxe a questão do salário atrasado. Ele fica postando muita coisa aqui. Deixa eu achar o salário atrasado dele aqui, ó. Aí ele trouxe essa questão dos salários atrasados aqui pro Atlético. Cadê? É porque ele posta tanta coisa. É lá no dia 10, cara. Eu tô no dia 13. Deixa eu voltar aqui. Dia 12. Aqui, ó. É isso aqui antes disso aqui, ó. Aí ele deu a questão do Alan Franco de exclusivo, o que foi. E ele falou a questão dos salários atrasados, né? Acho que aqui anda. Aqui, ó. O Atlético quitou os salários atrasados. É bom que... Entendeu? Que aí ele trouxe essa notícia. E hoje... ele trouxe, aí eu tô passando para vocês agora, a seguinte notícia, ó, exclusivo. Contratação de Júnior Santos teria sido vetada, olhem isso, gente, pelo DM do Atlético. Dirigentes passaram por cima da decisão. Contratado em janeiro por 50 milhões de reais, Júnior Santos foi reprovado nos exames médicos antes de ser contratado pelo Atlético. Antes da conversa mais avançada pelo fechamento do contrato, o Siga já havia recomendado que o Atlético não fosse contratado, visto o histórico de lesões na carreira. Além do fato do Júnior Santos ainda não ter recuperado 100% da lesão que teve na temporada sem poder de na temporada 2024, sem poder de veto, que o Siga não tem, eu já expliquei para vocês, ele opina, quem decide é a diretoria. As negociações avançaram até a parte dos exames médicos.
onde o atleta teria sido reprovado. Na hierarquia estrutural de um clube de futebol, jogadores reprovados em exames médicos não são contratados em sua grande maioria. Porém, em virtude do descontentamento da torcida na pouca movimentação do mercado à época, além da saída de alguns dos principais jogadores do elenco alvinegro, a diretoria atleticana teria optado por passar por cima da decisão médica e realizar a contratação do ex-Botafogo. Com um contrato de 4 anos na operação, salários, blá blá blá, deve custar algo em torno de 130 milhões aos cofres. Na temporada 25, Júnior Santos esteve à disposição em 7 dos 16 e atuou sendo titular em apenas 3 jogos. Olha, vamos lá. Tá aí, né, ele falando tudo isso, imagens do próprio Atlético, essa imagem. Bom, eu imediatamente conversei com uma pessoa da alta cúpula atleticana que me negou que ele foi vetado pelo DM. O que o DM disse é que ele tinha um problema, mas que era um problema que você resolvia ao longo da temporada, que não era um problema que o impediria e que faria ele ter... Porque é o seguinte, quando você tem um jogador que tem uma lesão crônica, ele tem, exemplo, vou inventar aqui, ele tem uma torção do joelho crônica. Tô inventando aqui uma coisa boba, né? Toda vez ele torce o joelho, papapá, de 6 meses, ele fica 3 meses fora, 6 meses joga, 3 fora, e acaba aqui no reino da temporada e tal. O que essa pessoa me disse é que ele realmente tinha um problema, mas que o Atlético viu que ele conseguiria se recuperar e tudo. E ainda a pessoa falou assim, tanto é que essa lesão foi outra lesão na panturrilha, não tem nada a ver, e ele nunca teve essa lesão antes. E que ele teve essa lesão porque ele estava se esforçando demais, deu uma exagerada, e aí deu ruim. Bom, eu penso o seguinte, essa pessoa me disse isso, mas isso é uma informação extraoficial. Não foi uma informação que a pessoa do Atlético soltou em nota. Então, eu acho que essa notícia é muito importante e que o Atlético tem que soltar uma nota sobre ela. A gente não pode ficar sem entender se isso é uma realidade ou não. Né? E o Hugo acertou sobre a questão do salário, acertou sobre a questão do Alan Franco e outras coisas ele vem acertando bem. Então assim, cara, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos da novela agora, que o torcedor já... Olha, e por que isso é sério? Quem vê da diretoria do Atlético esse vídeo entende. Por que isso é sério? Porque o meu chat aqui tem mais ou menos 1 milhão de visualizações a mais mensais. Olha que tá uma época ruim do YouTube, hein? Época boa é 1,5 milhão. A galera direto tá xingando o Júnior Santos, falando que ele é isso, que ele é aquilo, usando termos assim que eu não gosto, bichado, sei lá o quê. Então assim, isso é muito sério. Então tomara que o Atlético venha, esclareça essa situação, que eu acho que é uma situação que merece esclarecimento. Minha opinião que é uma situação que merece esclarecimento. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, te encontro às 11 da manhã aqui mesmo no canal Alvinegro. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação. Beijo no coração, fiquem com Deus e valeu!